Era uma vez uma mulher muito idosa e muito crente, que acreditava bastante. Seu antecedente mais distante e mais conhecido era um cara chamado Arão. Esse Arão foi o irmão de Moisés e o primeiro sacerdote da história de todo o povo de Israel. Grávida por uma intervenção divina, miraculosa de Deus, a residente numa região montanhosa da província mais ao sul da Palestina, Isabel, recebeu a visita de uma prima que também estava grávida, residente em uma das províncias mais ao norte da Palestina. A grávida idosa estava no 6º mês de gravidez e a grávida mais nova estava no iniciozinho. Quando as duas grávidas se encontraram, houve um rebuliço no útero da mais velha. O neném de 6 meses saltou. Neném de 6 meses, mamães, é normal pular neném de 6 meses? Normal? Tranquilo? Nada normal, né? De chutar. Pular é normal? Dar um sambinha dentro da barriga, dançar um funk, não é tão normal? Eu não sei, gente, estou perguntando, porque eu não tenho essa experiência. Se eu vi Michael Jackson, ó, a gente falou que se eu vi Michael Jackson, o neném dança. Então, vamos lá. Então, houve um rebuliço no útero, o neném de 6 meses se alegrou, saltou de alegria dentro do ventre, e isso aconteceu logo na chegada de Maria, quando ela cumprimentou sua prima Isabel. Maria estava grávida de Jesus, e Isabel estava grávida de João, que ficou conhecido como João Batista. Eram primos. Foi o primeiro encontro entre o precursor do Messias e o Messias. Aquele que viria para fazer o caminho e o Messias que viria passar por ele. Era também a primeira reverência de João a Jesus. Menos de 30 anos depois, o filho de Isabel faria outra reverência fabulosa ao filho de Maria. Ele iria declarar solenemente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É muito legal a gente pensar em algumas questões, porque quando o neném pula, ela canta. E esse cântico de Isabel é conhecido como beatitude. Nós temos ali no começo do Evangelho, perto da época do Natal, 3 ou 4 cânticos muito famosos. Você tem o Beatitude, que é o de Isabel, o Magnificat, que é o de Maria, o Benedictus, que é o de Zacarias, e você tem um outro que eu nunca lembro o nome, mas que não é tão famoso, mas esses são os mais famosos. E o que tem a ver, talvez, esse cântico? O que esse cântico tem a ver? Está lá em Lucas capítulo 1, 41 a 45. Diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Você conhece como bendito é o fruto do vosso ventre, né? É uma questão só de tradução. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Isso é um cântico. Então ela responde Maria cantando. Cantando. Aí eu te pergunto, dá uma olhada no cântico de Isabel. Qual é o foco do cântico de Isabel? Presta bem atenção. Essa mulher, ela ficou grávida já idosa. Para alguns de nós, jovem já é difícil ficar grávida. Você imagina idoso. E eu vou te contar uma outra coisa que eu não sei se você já percebeu. Um dia eu vou fazer uma palestra de casais só sobre isso que eu vou falar agora. Um dia eu vou falar. Eu estudando isso aqui, eu achei magnífico a história do casamento de Isabel. Magnífico. Por quê? Por causa do seguinte: quando o marido dela estava lá dentro do templo e ouviu o anjo dizer: sua mulher vai ficar grávida, e ele duvidou, o que o anjo faz com ele? Você vai ficar mudo. Ele já era velhinho.
Vai ficar mudo, e ela também. Terminou as semanas de trabalho dele, o que acontece com ele? Ele vai para casa. A Bíblia diz que depois disso ela engravidou. Agora eu te pergunto uma coisa, abre parênteses. Como é que ele, velhinho, comunicou para ela, velhinha, ele mudo, que ele queria? Porque ela não ficou grávida do Espírito Santo. Certo? Eles tiveram que ter relação. Como é que é a comunicação desse casal? Que tipo de intimidade eles levantaram ao longo da vida, a ponto dele, velhinho? Talvez ele poderia ficar constrangido. Pô, eu com essa idade estou com desejo, minha mulher, o que ela vai pensar de mim? Sou tarado, o que está acontecendo? Como é que ele externou? Mas presta atenção, Deus também deve ter colocado vontade em Isabel. Imagina como é que fica o coração dela, falando assim, eu estou com vontade, meu marido está velhinho, o que ele vai pensar de mim? Como é que vai ser esse negócio? E ele não conseguia falar. O que foi? Ele anotou? Ele fez mímica? O que ele fez? Percebe o que deve ter acontecido? Isso deve ter sido fruto de uma relação construída na base da amizade, do companheirismo, da conversa franca e aberta ao longo de muitos anos, para eles chegarem nesse ponto e conseguirem ir para a cama tranquilamente, sem neuro, e engravidaram. Um dia eu ainda vou aprofundar esse assunto é bom, hein? Esse assunto é bom, porque tem muito casal que fala pra caramba, mas sobre esses assuntos não conversa. Zero de intimidade sexual entre os casais. Zero. Fazer fofoca dos outros faz fácil. Falar do trabalho, fala pra caramba. Mas falar mesmo da intimidade, acertar coisas que não se toca nesse assunto. Fecha parênteses que aqui não encontre casal. Vamos lá. Se você parar e pensar na atenção de Isabel, Isabel não estava no milagre, a atenção dela não estava no milagre que ela acabou de receber. Ela era idosa, ficou grávida, ela já estava desesperançada, mas ela conseguiu gerar um filho. E o foco dela não estava na bênção que ela recebeu. Isabel estava com o coração tão tranquilo diante de Deus pelo que ela tinha recebido, que ela muda o foco para quem estava dentro de Maria. É aquela velha história, recebeu uma bênção, ela não ficou centrada na própria bênção, ficou centrada em si, e deixa o resto para lá, esquece o que Deus está fazendo. Não, Deus começou a fazer algo na vida de Maria, e ela enxergou o que Deus estava fazendo na vida daquela menina, e ela se alegrou, não só com Maria, mas com quem estava dentro de Maria. Porque o que estava dentro de Maria era maior do que o que estava dentro dela. Muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus, e ficamos focados naquela bênção, e esquecemos que as coisas estão andando, estão girando, e que a gente precisa, abra os olhos, tem mais, Deus está fazendo uma coisa no mundo. É tipo aquela pessoa que fala assim, não, eu encontrei minha igreja, estou no grupo Valinhos, encontrei minha igreja, beleza, mas seu vizinho não encontrou a igreja dele, os colegas de trabalho não encontraram a igreja dele, o pessoal não encontrou um ambiente para estar, para desenvolver amizade, e você está lá, não, já, meu problema está resolvido. Como o seu problema está resolvido? Você recebeu uma bênção. Foca no que Deus está fazendo. A gente tem que olhar para o que Deus está fazendo no mundo. Outra coisa que a gente percebe é que a chegada de Jesus faz o povo cantar, cara. A chegada de Jesus faz o povo cantar. Porque Isabel canta. Logo de cara, ela já começa cantando. E o canto se tornou uma marca da igreja cristã. Por quê? Porque o canto de Isabel? Não. Porque o canto de Isabel, depois tem o canto de Maria, tem o canto de Zacarias, tem o canto dos anjos lá com os pastores. Glória excelsos. Era esse o nome do canto que eu tinha esquecido. Que eles cantam para os pastores que estão lá nas montanhas. O canto se tornou uma prática da igreja por causa de Jesus. Que era uma forma de externar alegria, de pulsar, colocar para fora tudo aquilo que eles estavam sentindo. Por isso que a gente canta na igreja hoje. Porque a vinda de Jesus faz a gente cantar. Agora, o que fez você parar de cantar ao longo da sua vida, querido, querida? Talvez esse Natal seja um tempo de você rever essa história. Literalmente e figuradamente. Literalmente é para quem realmente canta e parou de cantar. Figuradamente é para quem
perdeu a alegria ao longo da jornada. Por que você perdeu a alegria? Por que você parou de cantar? Tem motivos para isso? Vamos caminhar um pouquinho mais, porque era uma vez uma salmista. Era uma emoção atrás da outra na vida dessa menina. A cerimônia antinupcial acontecera poucos meses antes. A visita do arcanjo Gabriel, na verdade, o Gabriel era uma figura bem estranha, assim, bem legal na Bíblia. Todas as 4 referências a ele nas Escrituras, 2 no Primeiro Testamento, 2 no Segundo, chamam ele sempre de arcanjo. Ele é diferente de anjo. Ele está na hierarquia, ele está acima dos anjos. Tá? O arcanjo Gabriel visitou Maria, esse ser extraordinário. A suspensão da menstruação de Maria. Então, ela recebe visita. Ela recebe a visita antinupcial. A menstruação dela para. Ela vai visitar a prima grávida e o neném começa a esboçar. A prima nem sabia que ela estava grávida, estava no iniciozinho. Nem sei nem se teste de farmácia pegava. Não sei se o beta-HCG dela estava alto o suficiente, não sei o que estava acontecendo, mas estava no início. Só sei que o bebê pulsou, Isabel falou assim, você está grávida. Você está grávida, eu sei que você está grávida, e bendito é o fruto do teu ventre. O coração dessa menina explodiu em alegria, explodiu. E o bonito canto de Isabel foi a resposta que ela precisava. Aquele negócio vem e estoura. Não deu outra. Tremendamente emocionada, Maria irrompeu em louvor. Mas por quê? Porque na história do povo deles, era normal isso. Quando você vê que Moisés e Miriam também cantaram, quando acabaram de atravessar o Mar Vermelho, você percebe que Jefité, que foi um juiz lá no Primeiro Testamento, numa época em que o país era governado por pessoas que decidiam, não eram reis, eram chamados juízes. Quando ele teve uma grande vitória, a filha dele celebrou e dançou também. Isso ficou marcado nas entranhas do povo. Ana, quando uma mulher lá do Primeiro Testamento, quando ela também ela era estéril, e de repente Deus decide que ela vai engravidar, e ela engravida, ela vai, ela canta, ela chora de alegria. Isso virou uma marca de tradição familiar. Maria tinha isso tudo dentro dela, tudo isso dentro dela. E aí, então, o salmo de louvor entoado por Maria é de uma beleza enorme. Talvez seja mais conhecido do que qualquer outro dos 150 salmos dos livros poéticos. Como os demais cânticos, foi uma produção espontânea, como se pode ver na primeira linha do cântico dela. Por que é chamado salmo? Porque salmo é um cântico, é um hino, é um poema. Salmo quer dizer isso. E o que ela fala? Então, Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você pensa que essa história de cântico espiritual espontâneo é a invenção da Lagoinha? Não, filho, não, isso aí, ó, já tá. Você acha que Maria tinha isso anotado? Não tinha. Isso irrompeu, foi inspiração do Espírito Santo. Então, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas ao meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Parênteses, você percebeu essa frase de Maria? Encheu de coisas boas os famintos? Se você fez o devocional semanal essa semana, você sabe do que ela está falando. Você sabe a que salmo que ela se referiu. Principalmente se você ler os textos de sexta-feira. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Olha o tamanho da música que essa mulher fez. Ela estava muito alegre, estava muito contente. Só que, se existia alguma dúvida no coração de Maria quanto ao plano de Deus, ele se dissipa ao ouvir o cântico de Isabel. Porque Isabel é a comprovação do que ela precisava. Porque você acha que a dúvida não bateu no coração de Maria? E outra coisa que eu me atentei, cara, que para José o negócio deveria ser muito pegado. Que
Isabel estava no 6º mês, Maria fica até João nascer, então pelo menos 3 meses. Maria tinha acabado de engravidar e foi. Quando ela volta grávida. E aí que a bronca com José começa, porque ele tem que assumir e falar assim, é meu mesmo? Você foi lá para o norte, foi lá para o nordeste pegar sol, foi lá ficar com a tua prima, e tu me volta grávida, e tu vai falar que é do Espírito Santo? Fala sério, né, Maria? Ele tinha tudo para poder peneirar. Então a história não era fácil, como a gente está acostumado a pensar. Quando a gente começa a pegar os detalhes, a gente vê que a coisa era bem pegada. E nesse canto de Maria, ela entende, se tinha alguma dúvida, foi embora, de que aquilo era plano de Deus mesmo, porque Isabel não sabia, e ela fala que ela estava grávida. Não tinha celular para ela ligar, estou indo para aí, que eu estou grávida. Não tinha, chegava e era contato tete a tete. Ela manifesta isso no cântico. Maria manifesta isso no seu cântico de tranquilidade. E quando ela fala sobre humildade, nós temos um defeito na nossa cultura em falar assim, que uma família é pobre, fala assim, uma família é humilde. Pobreza e humildade não tem nada a ver, porque tem muito pobre, muito arrogante. E tem muito rico, muito humilde. Humildade não tem a ver com dinheiro. Humildade tem a ver com o interior da pessoa. E quando ela fala, atentou para a humildade da sua serva, aqui é um problema, porque aqui não tem a ver com o estado de espírito. Não tem a ver dela ser humilde internamente, tem a ver com pobreza. Aqui tem a ver com, você atentou para alguém que não era ninguém. Atentou para alguém que não tinha nada. O status social lá embaixo. Atentou para alguém que era pequeno, socialmente falando, que não tinha significância. Deus atentou para isso. É isso que ela está dizendo no cântico dela. Quando ela constata isso, ela está dizendo que Deus se interessou e decidiu continuar a sua atuação na terra através de uma pessoa inferior, de uma cidade inferior, de uma condição financeira bem inferior. Deus escolheu pessoas que não tinham significância social nenhuma, é isso que ela está dizendo. Todo o salmo dela diz que Deus não escolheu os bons. Deus não escolheu os bons. É isso que ela está dizendo em todo o salmo dela aqui. Deus não escolheu os bons. Deus não escolheu os capacitados. Deus não escolheu os melhores. Ela diz que Deus inverteu a lógica. Que Deus escolheu o menos capacitado, que Deus escolheu aquele que tinha menos condições, aquele que, aos olhos humanos, não seria o ambiente propício para Deus continuar a sua obra. Na missão que Ele tem hoje para fazer na terra, quem você acha que Ele está escolhendo? Você acha que Deus mudou? Você acha que a lógica de Deus mudou? Quem você acha que Ele está escolhendo hoje para fazer a missão dEle, continuar a missão dEle na terra? São os pequenos? São os inúteis? Sem expressão social? Somos eu e você. Simples assim. Mas Deus não escolhe pessoas capacitadas. Escolhe, né? Às vezes escolhe sim. Mas não é o modus operandi. Por exemplo, tem um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil que foi chamado, acho que para ser advogado-geral da União do novo governo. Aí o cara pediu oração para todas as igrejas. Legal. Olha, ele vai estar lá em cima, exercendo uma grande influência. Deus escolheu um homem, Deltan Delagnol, ele é cristão, ele é diácono da igreja dele. Já contei a história dele aqui para vocês. Deus escolheu, ele está fazendo uma grande diferença. Mas a gente pinça. Quem faz a grande diferença? Para escolher os apóstolos dele, ele escolheu quem? De diferente, de bom, de capacitado? Ninguém. Então, por que você acha que Deus não está te escolhendo para fazer a missão dele na terra hoje? Por que você acha que, não, isso não é para mim? Deus continua escolhendo aqueles que são humildes, pequenos, pobres, sem expressão. São esses que Deus continua usando para fazer a obra. Eu e você fazemos parte desse exército de Deus. E eu preciso ter consciência disso.
Outra coisa interessante é que ela fala, grandes coisas fez o Senhor. Deus a chamou, cara, eu fiquei maravilhado quando eu pensei em que grandes coisas são essas que Deus já chamou. E eu comecei a pensar, que grande coisa foi essa? Essa mulher foi chamada para quê? Que grandes coisas? Essa mulher foi chamada para quê? Deus a chamou para participar do que ele estava fazendo na terra e ela topou. Beleza, concordamos, certo? Ok. Deus a escolheu para quê? No fundo. Para ser mãe. Para gestar essa criança. Que seria o Salvador do mundo. Qual era a missão de Maria? Ser mãe. Ser mãe. Olha que B.O. Ela era a mãe do Filho de Deus. Certo? O tempo todo, ela sabia que ia ser mãe do Filho de Deus. E ela ficou feliz com isso. Grandes coisas fez o Senhor. Beleza, agora eu queria... Exercita a sua imaginação comigo. Imagina a aflição que ela passou em cada fase do desenvolvimento de Jesus. A fase de nascer dente. Não é não? Onde a criança chora, você não sabe por quê, até você descobrir que é dente. Até você descobrir que é dente. Uma coisa. Aí passa, como é que é o nome? Aquela pomadinha na boca para anestesiar e tudo. E a criança, aí bota aquele mordedorzinho para a criança coçar, mas nada passa, a criança chora. A fase das cólicas. Imagina a aflição, Maria sem saber. Hoje você sabe muita coisa, e você tem algum problema, você vai no Google. Sintoma, pá. Você tem os amigos. Lá eles tinham a sabedoria do povo, mas não tinham tanto conhecimento como nós. Você imagina a ansiedade, o coração dessa mulher, como é que ficou em cada fase, em cada situação. Você imagina o primeiro tombo de Jesus, meu Deus do céu. Gente, eu já contei isso aqui uma vez. Uma das coisas de maior aflição que eu tive na minha vida, na minha curta vida, foi um dia em que o Mateus começou a andar. Mateus estava começando a andar. E a gente acompanhou muito o crescimento do Mateus e tudo mais. E um dia eu me aventurei, ele está querendo andar, eu peguei ele assim, eu sempre andava com ele com as mãos debaixo do braço dele, ele ia andando e eu ficava segurando. Eu ia, normal. Estava na casa da Dani e do Péricles, Mateus quis andar, o tio chegou, né? Tia festa. Mamãe e papai não aguentam mais andar atrás de criança. Deixa o tio, vai com o tio aqui. Saímos de casa, fomos no jardim, andamos quase na rua, voltamos, isso aqui, ele voltou para dentro. Uns 10 minutos andando. Nossa, falei assim, estou realizado. Nossa, o menino não andou comigo, beleza, está tranquilo. De repente, ele entrou dentro de casa, ele olha para um lado, olha para o outro, brinca, quer sair de novo. Eu falei, vamos sair de novo, peguei. Quando ele estava na porta, alguém me chamou. Um segundo, eu olhei, ele pisou no degrau de baixo, ele bateu com isso aqui na quina da porta, rasgou a gengiva dele, começou a sangrar. Falei, Jesus amado, o que eu fiz? Não era meu filho. Eu com que cara, meu Deus. Cara, eu não sabia o que fazer, minha vontade era de chorar, mas eu fiquei tão agoniado. E os pais bondosos, não esquenta não, normal, isso aqui. Que normal? Como é normal? A criança está sangrando. Não aconteceu nada, gente, com ele. Bateu a boca. Mas para mim foi uma angústia, que até hoje eu lembro, dá vontade de chorar. Agora, você imagina Maria, no dia em que eles estavam indo embora da festa da Páscoa, e de repente eles veem que Jesus não está com eles. E ela passa 2 dias, 3 dias procurando Jesus e não acha Jesus. Perdi o Filho de Deus. Perdi o Filho de Deus. Você imagina a angústia dessa mulher, gente? Você imagina a situação? Você imagina como ela... Vou ter que dar umas palmadas no bumbum de Jesus, e agora? E aí, como é que vai? Mas será que Deus vai me cobrar? Você imagina a situação, a complicação, o coração dela. Pai não entende essas coisas, não? Mãe entende esse trem. Pai entende pouco.
É muito complicado. Toda vez que ela perdeu ele de vista, toda vez que ele fugiu, toda vez que ele caiu, toda vez que ele foi brincar e apanhou dos amiguinhos mais velhos, como é que ficou o coração dela? Ela tinha um cuidado porque ele não era filho dela só, era filho de Deus. Agora eu faço uma pergunta. Configurei esse cenário? Beleza. Toda mãe não devia pensar como Maria? Porque o seu filho não é seu. O seu filho foi Deus que deu. A sua preocupação não devia ser igual a de Maria? Não no sentido de estar apavorada, mas no sentido de cuidar daquilo que não é só seu? Porque tem muita mãe que cuida do seu filho como se fosse só dela. Só para ela. Meu bebê. Mamãe adora dizer isso, né? Meu bebê. Antes de ser só seu bebê, é bebê de Deus. E você tem que cuidar com amor, com carinho, com amor exigente. E talvez esse Natal seja um tempo de você refletir através do exemplo de Maria, porque Jesus se tornou um homem honrado. Você não vê Jesus fazendo nenhuma besteira, você não vê Jesus fazendo nenhum aprontes. A história mostra que Jesus se tornou um homem honrado, e Maria teve um papel fundamental nisso, porque senão Deus não tinha escolhido Maria. Então, quando Deus te deu filhos e filhas, Deus sabia que era você que ia cuidar, porque Ele sabia que você tinha todo o potencial para fazer o que Ele faria se fosse Ele com a criança. Então é tempo, esse Natal é tempo da gente repensar a maternidade e a paternidade. Porque José cuidou desse menino como se fosse dele. Lembra que semana passada nós falamos de uma família mosaico? José cuidou dele como se fosse dele, era o pai. Amor com amor exigente, amor com amor equilibrado. E às vezes os pais ou delegam para as mães, ou delegam para a escola, e estão nem aí. Meu irmão, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E às vezes nosso amor está tão contaminado que a gente acha que amar nossos filhos como devíamos amar é amar com amor apaixonante. Não é. Amar nossos filhos como Deus gostaria é amar com o amor de Deus, que é um amor exigente. É um amor que exige crescimento, que exige, que cobra, que ama incondicionalmente, mas que paga o preço. Mas como que a gente aprende isso? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Era uma vez um profeta chamado Miqueias. Foi ele que anunciou 700 anos antes o lugar aonde o verbo se faria carne. Ele diz assim: ó Belém Efrata, você é apenas uma pequena vila de Judeia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel. O cara profetizou e falou: é ali que vai nascer. Nenhuma outra profecia messiânica é tão explícita e significativa como a de Miqueias. O nascimento de Jesus em Belém foi um acidente. Eles estavam passando por ali, mas 700 anos antes, Deus já tinha dito: vai ser lá. Nem Maria nem José eram residentes na cidade. Ambos estavam em Belém. Quando a criança nasceu para cumprir uma obrigação imposta pelo governo romano, que estava decidido fazer o recenseamento do império, ali aconteceu, porque ele estava em Belém. O casal morava em outra cidade, uma outra província, bem mais ao norte. Além de mencionar o nome da cidade, Jesus, o profeta revelou ainda, com a mesma precisão, um dos pontos mais importantes e extraordinários da cristologia ou da faceta de Jesus. Ele disse que Jesus não tem origem, que ele é eterno. Embora Jesus nascesse em Belém, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos ou desde os dias da eternidade. Essa passagem tem ligação com o começo do Evangelho de João. Lá em João 1, fala: no princípio era o verbo. Lá no princípio o verbo já estava, era Jesus. E aí eu quero que você pense comigo, o que precisou acontecer para que Jesus nascesse em Belém naquela noite, naquele fatídico dia? Primeiro, Maria e José deveriam se interessar um pelo outro e decidir se casar. Certo? Antes disso, primeiro, Maria e José deviam ter nascido. Eles tinham que ter nascido. Segundo, eles tinham que ter decidido se casar. Terceiro, o governante romano deveria decretar o recenseamento na data que ele decretou.
José deveria obedecer ao censo. Ele podia falar, não vou ficar em casa, não vou fazer isso não, vou andar com minha mulher, está grávida, não vou fazer isso. Mas ele decidiu obedecer. A gravidez tinha que coincidir com a data do censo e no mínimo detalhe para poder nascer. Dá para perceber o tanto, a quantidade de coisas que Deus teve que fazer milimetricamente acertada para que a profecia se cumprisse? Aí eu te pergunto, há motivo para você duvidar do cuidado e do cumprimento das promessas da palavra de Deus sobre a sua vida? Há motivo para você duvidar? Não há. O seu coração, todo dia de manhã, vai acordar dizendo para você não acreditar. No seu trabalho, as palestras que você ouve, os vídeos que você vê, eles vão dizer para você, não acredite. Você é bombardeado 6, 7 dias por semana com palavras que minam a sua fé, que minam a sua esperança e que te fazem caminhar para um antro, para um meio de vida da nossa cultura, que é produção, que é recurso, que é entrega, que é essa coisa animalesca. E às vezes você tem um oásis na semana, que é o domingo de manhã, para relembrar você de tantas coisas. É por isso que a gente incentiva você, oração da manhã, oração da noite, oração do meio do dia, criar oásis para que você lembre que você está nessa cultura, não molda a sua identidade. Você pode confiar em Deus. Vamos seguir? Era uma vez uma sociedade muito estranha. Nenhuma família abriu as portas das suas casas para hospedar uma mulher grávida de 9 meses, cara. Já pararam para pensar? Nenhum hóspede da pensão de Belém cedeu o seu lugar para aquela jovem senhora ter o seu trabalho de parto. Por falta de conhecimento bíblico e por falta de curiosidade, ninguém podia sequer imaginar que o bebê estava para nascer poderia ser a tal criança da profecia de Miqueias. Se a pobre viúva de Serepta, numa época de grande fome e sede, cedeu o andar de cima da sua casa para hospedar o profeta Elias, por que nenhuma viúva de Belém não fez o mesmo? Se Neemias, por extravagância, de hospedar em sua casa 150 judeus e outras pessoas, obrigando-se a preparar cada dia um boi, 6 ovelhas e muitas galinhas, porque nenhuma pessoa com recursos em Belém não alojou o casal em trânsito em sua própria casa. Estaria Jesus pensando nos habitantes de Belém quando ele falou, eu estava em sua casa e vocês não me deram nenhuma cama? Será que Jesus estava pensando nesses caras? Presta bem atenção, uma sociedade que não abre a porta para uma grávida, que não é sensível para o que Deus está fazendo, que não age intencionalmente para ser a extensão das ações de Deus, do Deus Criador, é fechada em si mesma e talvez desconfiada de tudo e de todos, uma sociedade que não canta mais. A pergunta que eu te faço é, eu estou falando da sociedade da época de Jesus ou estou falando de hoje? A gestação de Jesus fez Isabel cantar, fez Maria cantar. O nascimento de Jesus fez o exército celestial cantar. Jesus nasceu para fazer você voltar a cantar. A alegria do cantar e do celebrar se perdeu na humanidade quando lá os nossos primeiros pais decidiram construir sua própria melodia. A partir de hoje eu vou tocar minha própria canção com meus próprios instrumentos, eu vou fazer a minha melodia. Quando eles decidiram romper com Deus, aí então, ao construir sua própria melodia, eles a fizeram em um tom dissonante ao de Deus. A compatibilidade acabou. Acabou. Ao viver por essa canção, o ser humano passou a experimentar várias desafinações que estragaram sua composição. Desafinaram no relacionamento, desafinaram em relação com o dinheiro, desafinaram em relação ao sexo, desafinaram em relação a todas as coisas. Todas as coisas passaram a estar totalmente desafinadas. Mas o grande maestro decidiu que iria conectar os instrumentos da humanidade, dando sua vida como preço para esse concerto.
Ele disse, eu vou consertar essa bagaça toda. E ele decidiu que iria colocar a humanidade em uma nova canção, novamente os fazendo livres para compor uma melodia com ele, fazendo uma cocriação, nós e Deus novamente. Querido, Deus te fez para cantar. Deus te fez para cantar. Agora, por que você não canta mais? Isso deve ser objeto da sua reflexão com Deus. Na semana passada, a prática da semana foi reconciliar. A palavra foi reconciliar. Você buscar alguém para reconciliar, vivo ou morto. Você fazer uma reconciliação, porque tem pessoas que têm bronca de gente que já morreu, precisa perdoar e liberar isso do seu coração. Tem pessoas que precisam se reconciliar com Deus. Você conseguiu levar isso adiante? Levar isso à frente? Se não conseguiu, eu vou te dar mais uma semana como prática a reconciliação. A quem que você tem que procurar para reconciliar? Essa é uma coisa. Segunda pergunta que eu tenho que te fazer é, por que você não canta mais? Por que você parou de cantar? Deus te fez para cantar. Os sofrimentos não podem abafar sua voz. As dores que você passou não podem te impedir de cantar novamente. Porque se você não cantar, você vai murchar. E é interessante quando a gente começa em processo de murchar. Você já viu o chuchu murchando? É muito interessante, porque o chuchu, se você deixar um chuchu murchar, ele vai começar das pontas para o meio, vai começar a ficar marrom. Antes dele murchar, sai um pêndulo. Ele cria uma sobrevida, vira um ramo. E aquele ramo se alimenta do restante do chuchu que não secou. E se ele não for plantado, regado, cuidado, o chuchu seca, aquele ramo morre. Muitos de nós somos assim. Somos chuchus que estão secando, mas com um pêndulo, onde todo mundo vê, não, lá tem vida. Lá tem vida. Está lá, brotando. Todo mundo vê o pêndulo, mas ninguém vê o que está na base. Está murchando. Está murchando porque desistiu parar de cantar, desistiu da alegria que Deus coloca no coração. Querido, está na hora de você começar a rever esses conceitos e voltar a cantar. E talvez nesse Natal, Deus queira ressignificar o seu canto. Colocar, como a Bíblia diz, na sua boca um novo cântico. Um novo cântico. E eu quero que você reflita sobre isso. Precisamos voltar a cantar. As feridas passaram. As dores, não dá. Ninguém vai tirar, não tem jeito. Mas Deus está te esperando para compor uma melodia com você. Para estarmos no ritmo. E criarmos coisas novas.